Reunião urgente para sacramentar chegada de mais um reforço ao Flamengo. Jogador praticamente confirma a saída do Flamengo e todas as informações pré-jogo, Flamengo e Bragantino, escalação, X9 já vazou, não tem jeito, e várias outras notícias do Flamengo. Então assista esse vídeo até o final, até o finalzinho, pra você ficar por dentro de tudo. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e se inscreva no canal, né, meu compadre? Pra gente bater aí 844 mil inscritos, se inscreve aí, mais de 70% das pessoas, eu olho aqui, não tá inscrita, rapaziada. Vamos mudar isso, se inscreve, se inscreveu? Então vamos embora, vamos para as notícias do Flamengo, muito obrigado pela sua audiência, vamos lá, jogo importantíssimo para o Flamengo hoje contra o Bragantino, às 9h30 da noite, Flamengo podendo se tornar vice-líder do Campeonato Brasileiro, vai empatar em pontos com o Palmeiras, mas vai ultrapassar o número de vitórias, o Palmeiras tem 6, o Flamengo tem 6, se vencer vai a 7. E no final de semana se enfrentam Botafogo e Palmeiras, dois rivais diretos do Flamengo na briga pelo título. Então, Flamengo vencendo hoje, Flamengo vencendo no final de semana contra o Santos e o Botafogo dando mole, Flamengo pode se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Então o jogo de hoje é muito importante, a gente vai debater sobre isso aqui. Mas antes eu queria tecer um comentário sobre um grande jornalista, um jornalista que eu adoro, para mim ele é uma enciclopédia do futebol, mas que realmente eu não entendi o que ele escreveu. Tá aí. Palmeiras cai o último, data FIFA ajuda a derrubar o último invicto do Campeonato Brasileiro, publicou o PVC na sua coluna do All Sport. Engraçado que o mesmo PVC tem uma publicação no GE. Globo feita no dia 6 de outubro de 2021, que ele escreveu o seguinte: Flamengo enfrenta rival que também perdeu o jogador para as eliminatórias e tem realismo como principal arma. Ele estava falando da questão do Red Bull Bragantino. Na época o Flamengo empatou, né, com o Red Bull Bragantino, ou perdeu para o Red Bull Bragantino, acho que até perdeu na oportunidade, o técnico era o Rogério Ceni, o Flamengo era dilacerado pela Copa América, lembra que a Copa América ficou rolando em 2021, o Flamengo sem Gabigol, sem De Arrascaeta, queriam levar o Pedro para as Olimpíadas, aí ninguém falava nada. Agora o Palmeiras, não, porque o Palmeiras perdeu, porque tem desfalque da data FIFA. Engraçado que o Bahia, que estava jogando contra o Palmeiras, tinha 7 desfalques. Então vamos parar com essa boa vontade, PVC. Eu sei que PVC é palmeirense, tem todo o direito de ser palmeirense, né? Eu sou Flamengo, tô aqui vestindo a camisa do Flamengo. Se eu fosse jornalista de televisão, não teria problema nenhum de falar que eu sou Flamengo, igual o Mauro César fala. Agora, com o Flamengo é uma coisa, com o Palmeiras é outra coisa, realmente não dá pra entender. Perdeu porque foi incompetente nas finalizações, o Bahia foi lá e fez o gol, o que ajudou demais o Flamengo para esse confronto de hoje contra a equipe do Bragantino. O Flamengo tem que vencer, rapaziada. É vitória ou vitória antes da partida contra o Bragantino. O Flamengo realizou o último trabalho no treino. A atividade foi comandada pelo Sampaoli em Atibaia e teve como objetivo acertar os últimos detalhes antes dessa partida. O Flamengo precisa vencer de qualquer jeito esse jogo hoje e a gente vai comentar aqui sobre a escalação do time do Flamengo. X9 já vazou a escalação do Flamengo e é de fato a escalação do Flamengo, a não ser que o Sampaoli altere alguma coisa. Quem deu a informação inicialmente foi o Gustavo Henrique dando choque. Eu não tô aqui julgando o choque, não tô aqui julgando o Globoesporte.com que confirmou a informação do choque. Eu tô julgando a pessoa de dentro do clube que vaza esse tipo de coisa, né? É um absurdo isso, que continua rolando no Flamengo e vaza a informação para o adversário mesmo. É um completo absurdo. Mas vamos lá, vamos ao time do Flamengo, todo mundo já sabe.
Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira como lateral. Pessoal vê... Ih, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. É 3 zagueiro, Pedrão? Não, o Léo Pereira vai atuar como lateral esquerdo, beleza? Assim como atuou contra o Grêmio no início do jogo. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Esses são os 11 iniciais do Flamengo para entrar a campo. É verdade, tem um desfalque do Matheus França, Gabigol não vai jogar, Ayrton Lucas deve começar no banco de reservas, não tem o Pulgar aí no time do Flamengo, vem sendo peça importantíssima, mas, gente, esse time aqui, com todo respeito à equipe do Bragantino, que merece respeito, tá na 10ª posição, tá lá no meio da tabela do campeonato, acho que é 10º, perdoe se eu estiver errando, com todo respeito, gente, Flamengo tem time, esse time não vai vencer o Bragantino, gente, dá pra vencer o Bragantino, só tem que tomar cuidado com a saída de bola, geralmente nos primeiros 15, 20 minutos o Bragantino é uma equipe bem agressiva na marcação, pressiona, sufoca o adversário, não deixa sair jogando, uma equipe bem física, que pega firme, é o time mais faltoso do Campeonato Brasileiro, e para coroar o time mais faltoso do Campeonato Brasileiro, que é o Bragantino, quem apita hoje é Anderson Faltinhas Daronco. Pois é, então já aguarda aí um jogo com muitas faltas. Vocês podem ter certeza que isso vai acabar acontecendo nesse confronto de hoje, porque o Daronco, não sei se ele é pesado, não sei se tem muita massa muscular, ele apita um monte de falta. Há quem diga até que ele faz isso para que ele consiga realmente respirar. Enfim, vamos ver se isso de fato vai acontecer. Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo assunto. Eric Pulgar e Arturo Vidal treinaram normalmente hoje e devem ser relacionados para o confronto. Então, apesar de Ayrton Lucas e Pulgar não começar jogando, ambos devem estar no banco de reservas e podem entrar ali no decorrer do jogo. Situação preocupante do Pulgar, que jogou as 2 partidas os 90 minutos. O Ayrton Lucas jogou boa parte pela seleção brasileira também no jogo de ontem. Então, vamos ver qual vai ser a estratégia adotada pelo técnico Jorge Sampaoli. Belezinha? Agora segura a onda que a gente vai falar sobre a questão do próximo jogo do Flamengo, que é Flamengo e Santos, que uma decisão foi tomada, beleza? Não sai do vídeo que a gente vai falar sobre a questão de reforço praticamente confirmada aí, tá? O Flamengo sugeriu ao Santos que o jogo pudesse ser levado para Brasília, né? Para ser realizado em Brasília. Era uma ideia que eu até gostava, em vez de você jogar na Vila Belmiro, você vai jogar em Brasília, que tem vários rubro-negros, né? No entanto, o STJD bateu o martelo e definiu essa situação. Santos e Flamengo, Santos e Flamengo porque o mando é do Santos, será no domingo às 6h30 da tarde e o jogo será na Vila Belmiro, no entanto com portões fechados, como diz no espanhol, portões cerrados. Não terá a entrada da torcida do Santos, nem a entrada da torcida do Flamengo. É uma situação até chata, porque pune também o torcedor do Flamengo que mora lá em Santos, que ia para Santos, que mora em São Paulo, mora perto de Santos, que ia nesse jogo e que, infelizmente, não vai poder ir mais por conta das cenas lamentáveis que ocorreram no confronto entre Santos e Corinthians ontem, 2-0 Corinthians. Em parte ajuda o Flamengo, porque não vai ter aquela pressão que a torcida do Santos faz da Vila Belmiro ali um verdadeiro caldeirão, as arquibancadas são próximas ao gramado, mas infelizmente prejudica esse torcedor do Flamengo. Seria bom que fosse em Brasília, mas não vai ser em Brasília, vai ser na Vila Belmiro com portões fechados, portanto, o que aumenta, acredito eu, até a responsabilidade do Flamengo nesse jogo de hoje, para somar os 3 pontos, para somar na Vila e quem sabe terminar líder aí dessas 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, se manifestou sobre o ocorrido. Tá aí, tragédia anunciada, quem deve ser punido é o infrator. Nesse caso, a torcida e a instituição do Santos. O Flamengo não será prejudicado. Vale o bom senso do STJD e da CBF. Está claro
que a pena não pode ser diferente de perda de mando de campo. Interdição do estádio e o jogo mantido, pois é, o Flamengo queria que o jogo fosse mantido, o jogo vai ser mantido, porque se adiasse ia gerar um problema enorme, absurdo no calendário do Flamengo, mas não é isso que vai acontecer, o Flamengo vai poder jogar normalmente, beleza? Bom, vamos falar agora sobre as questões dos reforços, das chegadas, das saídas, tem um leque de informações para passar aqui para vocês. E tá aqui, ó, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, se encontrou com Igor Campedelli, dono da Sferico Sports Management, né? Ele que é italiano, né? Um empresário aí que é, como é que eu posso dizer, é influente no mercado italiano de futebol. E o Bruno Spindel, pelo que eu li da matéria aqui do Coluna do Flamengo, que dá os créditos ao Flazoeiro, vem tentando ficar próximo desses agentes internacionais justamente para conseguir contratações internacionais para o Flamengo nessa janela de transferências, tá? E agora, fazendo um pequeno parêntese, só para você ter uma ideia que também às vezes o Flamengo contrata jogadores desnecessários, muitas das vezes tem esse atleta em casa, né? Na base do Flamengo, tá aí. Segundo o relatório Convocados, o Flamengo é o time brasileiro que mais investe, rapaz, nas categorias de base. No total, foram 184 milhões de reais já injetados na categoria juvenil dos últimos anos. Como a relação entre investimento nas divisões de base e receita com negociação de atletas estão ligadas, o Flamengo arrecadou 564 milhões de reais com venda de jogadores nos últimos 3 anos, rapaziada. Você tem noção disso, da grana que entra no Flamengo? Que muitas das vezes eu falo. Tem o garoto da base, tem o Igor Jesus aí para ser volante, você tem aí o Vitor Hugo, você tem o Matheus França, daqui a pouco vai ser vendido. Então, acho que às vezes são desnecessárias certas contratações. Por exemplo, para que tinha o Marinho no Flamengo, sendo que tinha o Matheus Gonçalves ali? E aí acaba tirando espaço do garoto, que até tá meio escanteado aí pelo São Paulo. Vamos falar aí sobre um reforço que já tá assinado com o Flamengo? Pois é, o atacante Luiz Araújo, que sofreu um susto, aí a gente comentou no vídeo de mais cedo, o avião dele teve que voltar para Atlanta por causa de pane elétrica. A chegada do Luiz Araújo estava prevista para acontecer na quinta-feira, ou seja, hoje, não vai acontecer mais hoje, e o Luiz Araújo deve chegar ao Brasil na manhã dessa sexta-feira, rapaziada. Tá aí. O atacante embarca em Atlanta no fim da tarde dessa quinta e desembarca em São Paulo na manhã de sexta e chega ao Rio de Janeiro apenas na segunda-feira. Portanto, vai ter cobertura do canal, vocês podem ter certeza disso. Tá aí, a previsão é que o Luiz Araújo desembarque às 6 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos e viaje na segunda-feira de manhã para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, no dia 26, e se apresente ao Flamengo na mesma semana. Inclusive, já vai poder aí, quem sabe, treinar, né, com o time do Flamengo. Mas vamos falar agora de fato sobre saídas do Flamengo. A novela Rodrigo Caio fora do Flamengo teve um novo capítulo, um novo episódio. Traz o jornalista Samuel Venâncio, que trabalha lá em Minas Gerais, setorista da equipe do Cruzeiro, e ele diz aqui que a proposta do Cruzeiro ao Rodrigo Caio é um contrato de produtividade. Ele complementa que nesses termos dificilmente o negócio vai avançar. Eu acho que não vai avançar, porque o Rodrigo Caio ele é um jogador que ele atingiu a principal prateleira do futebol brasileiro, que é jogar no Flamengo, ser campeão no Flamengo. No Flamengo não tem essa história de contrato por produtividade, e eu acho que ele, por isso que ele não quer sair do Flamengo, ele quer cumprir o seu contrato com o Flamengo, que é justo, tá sob contrato, ok, o Flamengo até quer negociar o atleta, vai continuar no Flamengo. Quem sabe recebe uma oportunidade aí do São Paulo daqui a pouco e se destaca, se recupera. Pô, eu ainda sonho com isso, sabe, do Rodrigo Caio. Eu fico com pena do cara. É complicado. Mas vamos lá. Tá aí outra saída praticamente sacramentada no Flamengo. O martelo ainda não foi batido, mas tá bem próximo. Tá aí o All Sport, o jornalista Bruno Andrade, que é especialista no mercado de transferências português, fala o seguinte:
Flamengo encaminha empréstimo de 1 ano do goleiro Hugo Souza ao Estoril de Portugal por cerca de 150 mil euros, convertendo para o real 786 mil reais. O acordo prevê ainda uma opção de compra de aproximadamente 1 milhão de euros, 5 milhões e 200 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Para mim é a melhor opção do Flamengo. O Hugo hoje, querendo ou não, vai ser o 4º goleiro do Flamengo. Você tem o Matheus Cunha, você tem o Santos, você vai ter o Rossi, que vai vir como uma incógnita, não sabe se vai dar certo, e tem o Hugo, que hoje é a última opção do Flamengo. Não estou dizendo que tem que dar oportunidade para o Hugo, até porque ele já teve oportunidade no Flamengo e, infelizmente, não aproveitou. Enfim, que o Hugo seja feliz lá em Portugal, na equipe do Estoril. Beleza, meu parceiro? Vamos lá? Tem novas atualizações sobre a questão do Alan, tá? Pedrão, você vai repetir a mesma coisa. Não, não é coisa repetida. Informação do Fred Gomes, do Globoesporte.com. São novos detalhes sobre essa novela que a gente vai trazer aqui agora. Ontem, inclusive, no vídeo mais cedo, a gente repercutiu aí sobre a fala do Filipão, dizendo que jogador quiser sair do Galo sai. E teve o Rodrigo Caetano também dizendo que o clube tem que vender jogador, enfim. Vamos lá, é o seguinte. O Flamengo propôs ao Atlético Mineiro que mantenha 10% dos direitos econômicos, mas com a obrigação de comprar tal percentual em caso de conquista de títulos importantes durante o período que o Alan estiver aqui. Essa fatia seria quitada com 1 milhão de euros. A escolha do Flamengo por associar o pagamento a taças levantadas permite ao clube retirar parte das premiações por eventuais conquistas e usá-las diretamente para quitar o Galo. Ó, o Galo ganha essa premiação aqui, pá, pimpou, toma, né? É nisso que o Flamengo pensa, já contando com o dinheiro da premiação. Se não tem premiação, não paga, paga só quando vir algum título. O Atlético Mineiro, por sua vez, não gosta da ideia de ter que torcer para o Flamengo por títulos do Flamengo para receber parte da quantia. Prefere uma meta relacionada ao número de jogos do Alan com a camisa do Flamengo. O Galo entende que o pagamento da bonificação poderia ser feito mediante a realização de 120 jogos do Alan com a camisa do Flamengo, com pelo menos 45 minutos jogados. A cada 40 jogos do volante, que jogou pelo menos, se jogar pelo menos 45 minutos, uma parcela seria paga. Como, por exemplo, traçando um paralelo, o contrato do Davi Luiz, de renovação, tinha um gatilho de renovação automática, que tinha essa situação, fez 45, mais um jogo lá, fez 45, mais um jogo, bateu tudo, renovou automaticamente, é mais ou menos isso. Então assim, tá aqui, enquanto o impasse não se resolve, há uma certeza no momento, Flamengo, Alan e Bertolucci Sports, que é a empresa do Juliano Bertolucci, que é o empresário que agencia o Alan, querem a transferência. Todos eles querem. Se os nós forem desatados, o jogador de 26 anos assinará um contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2027. E tem uma informação aqui que o Mauro César, aliás, trouxe na Jovem Pan Esportes, dizendo que hoje vai ter uma reunião, ou já teve essa reunião, inclusive depende do horário que você está assistindo o vídeo, entre Bertolucci, Juliano Bertolucci, que tem uma boa relação com a diretoria do Flamengo, Atlético Mineiro e diretoria do Flamengo para fechar os detalhes, para bater o martelo, para que a negociação seja sacramentada. Então, gente, o Alan muito, mas muito próximo de fechar com o Flamengo. Eu não vou cravar nada que vai fechar aqui. Inclusive, deve sair essa informação mais tarde aí, a gente traz no pós-jogo se sair. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.